Mulher humilde casou com um peão. E só depois descobriu que ele era herdeiro de tudo. Ela não queria luxo, nem promessas vazias. Só desejava um amor simples, desses que florescem devagar, entre o chimarrão bem cedo para amenizar o frio da manhã e o silêncio do campo ao entardecer. Lá em Livramento, onde o vento minuano sopra histórias que ninguém conta, ela acreditou que bastava um coração sincero. Mas por trás daquele homem simples e quieto com mãos calejadas, havia muito mais do que os olhos podiam ver. E quando a verdade veio à tona, não foi a riqueza que surpreendeu. Foi o modo como o amor resistiu ao poder. O vento minuano havia começado ainda de madrugada, soprando pelas coxilhas com aquele assobio antigo que parecia trazer recados esquecidos. Vinha de longe, seco, arrastado, como se passasse a mão pelos pastos e pelos telhados, acordando devagar, cada sombra, cada pensamento guardado, cada coisa não dita. Na colônia do Cerro, a poucos quilômetros da zona urbana de Livramento, o dia amanhecia sem alarde, como sempre. Só que naquele dia, o ar parecia diferente, mais áspero, mais íntimo, como se o campo soubesse de algo que o povo ainda não sabia. Marina Fagundes já estava de pé antes do sol riscar o céu, com os pés no chão frio da varanda, segurando o chale gasto com uma das mãos, enquanto a outra agarrava firme o cabo do balde de alumínio. A água que ela havia tirado do açude, minutos antes, balançava contra as paredes do recipiente, respingando no pano de sua saia, que grudava nas pernas ainda meio dormentes. Fazia frio, não o frio elegante das cidades grandes, mas aquele frio do campo aberto onde não há muros, onde não há ninguém entre você e o vento. Um frio que não precisa ser forte para ser profundo. Era o frio do Pampa. Marina tinha 23 anos e um rosto que o espelho raramente via. O tempo, ali, não era contado em aniversários nem em celebrações, mas em tarefas, em silêncios, em gestos repetidos. O corpo já começava a curvar, mesmo jovem, e os dedos marcados de calos não se importavam mais com a dor que a alça do balde deixava na pele. Caminhava descalça, como fazia desde menina, com os pés acostumados ao cascalho que o cortava e aquecia ao mesmo tempo. Seu pai dizia que mulher criada no campo tinha que ser dura, mas não era dureza o que se via nos olhos de Marina. Era outra coisa. Algo entre cansaço e aceitação. Uma espécie de silêncio que não sabia se era aprendido ou herdado. Dentro de casa, a luz amarelada de uma lamparina ainda acesa mostrava o contorno da mesa e das paredes de madeira escura, mal vedadas. Seu Ademar, o pai, já estava sentado à cabeceira, mastigando palha com a boca entreaberta, como fazia todo santo dia, antes mesmo de abrir os olhos direito. Não falou nada quando ela entrou. Apenas resmungou qualquer coisa sobre o feijão que ainda não tinha subido no fogão. Marina sabia o que ele queria dizer mesmo sem ouvir as palavras. Não precisava escutar para entender. Ali, tudo se comunicava por olhares tortos, por gestos pesados, por silêncios mais densos que as falas. Do quarto, a mãe, Dona Neuza, saiu. Com os cabelos presos num coque improvisado, já vestida com o avental que usava desde antes da pandemia. A cara era de poucos amigos, como sempre. Marina sabia que não era por maldade, era cansaço, era raiva do mundo, raiva das promessas que nunca chegaram. Ela disse, sem levantar a voz, que o fogo ainda estava apagado, que a lenha estava molhada, que o almoço ia atrasar e que se Marina quisesse comer, era bom se mexer. A filha não respondeu. Apenas assentiu com o queixo, como quem diz sim com o corpo inteiro. O fogão de chapa estava frio. A madeira estalava quando ela tentava reacender as brasas da noite anterior. O cheiro de fumaça invadia o ambiente, misturando-se ao perfume antigo do mate que ainda esquentava na chaleira esquecida. Os irmãos menores, de 7 e 9 anos, corriam lá fora com uma bola de pano, rindo alto, como se o mundo fosse leve.
como se fome, dívida ou vento não existissem. Marina olhou pela janela e viu o céu começando a clarear entre os galhos dos cinamomos. O vento seguia soprando. Levava folhas, sacudia as cortinas, gemia nas frestas. Era o mesmo vento que ela ouvia desde menina, o mesmo que em noites muito frias fazia os telhados rangerem e as histórias antigas virem à tona. Seu avô dizia que o minuano era vivo, que carregava vozes, que às vezes, quando ele passava mais lento, vinha com cheiro de coisa nova. Mas naquele dia, ele não vinha devagar, ele vinha cortando. A mãe passou por ela com uma cesta de ovos na mão e avisou, sem olhar nos olhos, que depois de tudo feito, era bom dar um pulo até a venda e ver se o seu Agenor tinha deixado o querosene separado. Mas só se tivesse sobrado do mês passado, senão era melhor nem passar vergonha. Marina ouviu tudo em silêncio. Não havia surpresa, não havia indignação. Havia rotina. Ela ficou sozinha na cozinha por alguns minutos, escutando os sons da casa, o fogo finalmente pegando, o pai resmungando baixo, os meninos gritando lá fora e o vento, sempre o vento. Tinha dias em que ele parecia falar. Não com palavras, mas com memória. Como se lembrasse dela, como se sussurrasse que havia mais, que havia algo lá fora. Que existia outro tipo de vida além das coxilhas, das cercas de arame e do campo duro onde se plantava esperando chuva e colhia esperando Deus. Mas Marina não acreditava mais nessas coisas. Ou talvez tivesse apenas esquecido como se acredita. Ela mexia o feijão na panela com os olhos fixos na brasa. Pensava no tempo. Não no tempo das horas, mas no tempo da vida. Nas coisas que mudavam nos outros e ficavam iguais nela. Nas promessas que ouvia quando criança, de que estudar ia abrir portas, de que quem obedecia colhia recompensa, de que a bondade voltava. Nada voltava, só o vento. O minuano passou mais uma vez pela fresta da janela, fazendo as chamas dançarem e as lágrimas que ela nem sentia escorrerem sem barulho. Era como se o dia dissesse algo que ela ainda não sabia interpretar. Como se, no fundo, estivesse para começar uma história diferente. Uma história que talvez levasse tempo para aparecer, mas que, quando viesse, seria como aquele vento, insistente, imprevisto, impossível de ignorar. Naquele instante, ninguém sabia, mas algo estava para acontecer, e quando acontecesse, não. Haveria volta, porque tem dias que começam iguais aos outros, mas não terminam do mesmo jeito. Havia uma velha porteira no fim da estrada de chão, dessas de madeira inclinada, com as dobradiças enferrujadas e a tranca improvisada com arame farpado. Para além dela, a cerca corria paralela ao horizonte, desaparecendo devagar entre os campos de pastagem e as moitas de espinilho. Era ali, todos os finais de tarde, que Marina gostava de se apoiar. Por alguns minutos, quando o dia já tinha dado tudo o que tinha para dar, e o vento voltava a soprar com mais presença, mais largo, mais cheio de coisas que não se sabiam nomear. Ninguém da casa sabia o porquê daquele hábito, mas ela sabia. Era ali que o barulho do mundo se dissolvia, onde o silêncio da paisagem se confundia com o dela. Naquele ponto, o vento minuano vinha de frente, sem árvores para barrar, nem morros para esconder. Vinha limpo, direto, como se a chamasse. E ela, sem dizer, respondia. Era o único momento do dia em que sentia o tempo parar, ou ao menos desacelerar. A casa ficava lá atrás, pequena, torta, cercada por galinhas, ferramentas e silêncios. Depois de mais um dia de tarefa puxada, de bronca mal dada, de comida contada no prato e de palavras secas no ar, Marina atravessava o terreiro com passos firmes e ia. Não pedia permissão. Também não era proibido. Era só um costume que ninguém comentava. Naquela tarde, o céu começava a mudar de cor quando ela se aproximou da porteira.
Tons de lilás, ferrugem e um laranja cansado se espalhavam entre as nuvens finas, esticadas pelo vento. O minuano trazia poeira vermelha e cheiro de campo seco. Cheiro de lã, de bosta de gado, de coisa antiga e esquecida. Cheiro de verdade. O tipo de cheiro que a cidade nunca teria coragem de guardar. Ela se encostou no último mourão, sentindo a madeira áspera nas costas. Fechou os olhos e ali ficou. Deixou que o vento passasse por ela como quem varre, como quem limpa, como quem empurra tudo que ficou entalado durante o dia. Pensava na vida, não em voz alta nem com palavras muito bem construídas. Pensava com o corpo, com o estômago, com o cansaço nas pernas. Pensava em tudo o que queria dizer e não dizia, em tudo o que queria fazer e não fazia. Pensava no que viria depois, mesmo sem saber o que seria esse depois. O gado pastava distante, quase em silêncio, quebrando a monotonia apenas com o som dos cascos afundando na terra seca. Mais adiante, um cachorro solto latia contra o nada, como se sentisse presenças que os olhos não viam. Marina já estava ali fazia tempo quando escutou o barulho. Era um som fora do comum naquela hora do dia. Um motor. De moto, talvez, vindo do sentido da estrada que levava até o povoado. Ela se virou lentamente, desconfiada. Ninguém aparecia por ali sem motivo, e se aparecia, raramente era boa coisa. O barulho aumentou. Não era uma moto qualquer. Pelo ronco, parecia daquelas velhas, de gente que mexe em motor com as próprias mãos. Logo ela viu o vulto surgindo no fim da estrada, um homem sozinho, subindo o aclive devagar, com um casaco velho batendo contra o corpo e o rosto meio escondido pela aba do capacete. Não parecia ter pressa, nem medo, só vinha. Marina sentiu o coração apertar por um instante. Não por medo, mas por aquele estranho tipo de ansiedade que surge quando o mundo insiste em mudar sua ordem. E naquele pedaço de chão, as coisas nunca mudavam. O homem parou a moto a uns 10 metros da porteira. Desceu devagar. Tirou o capacete com um gesto tranquilo, como quem respeita o tempo do lugar. Tinha cabelo escuro, bagunçado pelo vento, e olhos que não combinavam com o resto. Olhos mais quietos do que deveriam ser. Ele cumprimentou com a cabeça, sem palavra. Um gesto simples, mas cheio de intenção. Marina não respondeu de imediato. Observava. Ajeitou o xale sobre os ombros e soltou o ar pela boca, como quem pensa antes de reagir. O homem disse que procurava por uma cerca caída. Haviam-lhe avisado que ali, naquela colônia, havia um trecho com o arame estourado. Era um favor que ele fazia a um conhecido, um tal de seu Agenor, o mesmo da venda que às vezes mandava querosene fiado para a casa dela. Ela respondeu, ainda sem palavras, que não sabia de cerca nenhuma caída, e apontou com o queixo o rumo do potreiro grande, dizendo que se havia algo errado, era melhor procurar por lá. Ele agradeceu, disse que ia olhar, e antes de subir na moto de novo, olhou para ela por mais um instante, não com descaramento, nem com timidez, mas com uma espécie de curiosidade limpa, como se quisesse entender o que ela fazia ali, sozinha, parada naquela porteira, enfrentando o vento. Depois, partiu. O barulho da moto foi sumindo devagar, engolido pelas coxilhas. Marina ficou, não se mexeu por mais alguns minutos. O vento seguia soprando, agora com mais força, mais cortante, como se também quisesse dizer algo sobre aquele encontro. Como se carregasse, junto com a poeira do campo, o início de uma história que ainda não tinha nome, mas já existia. Naquela noite, quando voltou para casa, ninguém perguntou nada. Ninguém notou que ela demorou mais do que o costume, ou se notaram, fingiram não notar. A rotina do campo não abria espaço para perguntas inúteis. Cada um cuidava da sua lida e das suas lembranças. E Marina, enquanto ajeitava os lençóis, no colchão de palha e apagava a lamparina, ainda sentia o barulho do motor ressoando por dentro.
misturado ao som do vento que seguia assobiando entre as frestas do rancho. Dormiu mais tarde do que de costume e sonhou com o barulho da moto, chegando de novo, mas dessa vez ele não ia embora. No outro dia, o amanhecer trouxe mais do mesmo. Um sol pálido, filtrado por nuvens altas, iluminava a pastagem com aquela luz branca que não aquece. As galinhas já ciscavam o terreiro com impaciência, e o galo, que não respeitava mais hora nenhuma, cantava como se fosse dono do tempo. O vento, mesmo mais contido, ainda soprava, agora vindo do leste, trazendo cheiro de barro úmido e capim cortado. Marina acordou com os músculos doídos e a sensação incômoda de que tinha dormido pouco, ou que o sono não lhe pertencera por inteiro. A noite passada havia sido cheia de imagens que voltavam e sumiam. Ela se lembrava do ronco da moto se misturando com o assobio do vento, de olhos escuros que olhavam sem pressa, da porteira balançando sozinha, como se alguém ainda estivesse lá. Não era um sonho ruim, mas também não era bom. Era um tipo de lembrança que chegava antes de virar memória. Um eco. Marina se levantou com o corpo no automático. Lavou o rosto na bacia com água da moringa, amarrou o cabelo num coque rápido e calçou as sandálias gastas. Do lado de fora, o pai já estava mexendo com o trator. Uma carcaça velha que mal pegava e tossia mais fumaça do que fazia serviço. A mãe cuidava das roupas no tanque de cimento. Os irmãos jogavam milho para as galinhas, fazendo bagunça. Mais do que ajuda, ninguém falou nada. Cada um sabia o que o dia exigia. A rotina rural não dava espaço para dispersões. As tarefas se impunham com a mesma rigidez do arame farpado que cercava os campos. Marina desceu até o potreiro menor com uma corda no ombro e um balde de milho na mão. Precisava atrair a novilha doente que estava sumida desde a véspera. Enquanto caminhava entre as pedras e os cupinzeiros, escutava o som abafado de seus próprios passos na terra. Não pensava muito, apenas sentia. E o que sentia era um incômodo difuso, uma ansiedade que não sabia nomear. Quando voltou, já perto das 10, encontrou o pai na sombra do galpão, afiando um facão. Ele levantou os olhos por um segundo, como se fosse perguntar algo, mas desistiu no meio do gesto. Apenas apontou com o queixo para o portão da frente. Havia uma sacola pendurada no gancho, açúcar, sal, um pacote de vela e um recado escrito a lápis num papel de pão. Era do seu Agenor, da venda. Avisava que o rapaz da moto tinha deixado aquilo ali bem cedo, antes do sol sair, e que havia dito que passaria de novo, só não sabia quando. Marina segurou o papel por alguns segundos, sem ler de novo. O gesto do rapaz não fazia sentido, nem falta fazia explicação. Apenas deixou o bilhete sobre o aparador da sala e voltou para Lida. O dia seguiu em silêncio, como se o mundo tivesse dado um passo para fora de si, mas ninguém tivesse percebido, nem mesmo o vento. Ele também parecia diferente, mais calmo, mais observador, como se estivesse esperando por algo. À tarde, depois do almoço servido às pressas e da louça lavada em silêncio, Marina foi até o fundo do rancho buscar lenha. O sol agora pesava mais. O céu limpava devagar, e o calor seco fazia a pele coçar. Ao longe, o mugido de uma vaca soava como um lamento sem fim. O cachorro dormia sob a sombra da figueira, mas abriu um olho quando ela passou, como se soubesse que algo estava fora do lugar. No galpão, entre toras empilhadas e ferramentas velhas, Marina parou por um instante. Respirou fundo. O cheiro de madeira cortada, óleo e poeira a fez lembrar do avô, que dizia que toda casa boa tinha que ter cheiro de chão e de ferrugem, e que o vento era o único visitante que nunca deixava de voltar. No fim do dia, sem saber exatamente por quê, ela foi até a porteira outra vez. O céu já começava a ganhar tons de cobre e lilás.
A mesma brisa insistente batia no rosto, levantando mechas de cabelo e trazendo um frio que não vinha da temperatura, mas da lembrança. O rapaz da moto não apareceu. Ela ficou ali por mais tempo do que devia, tentando entender o que esperava, o que queria, o que sentia. E mais uma vez, o vento não explicou nada, só passou, como sempre passava, levando consigo perguntas sem resposta. Na volta para casa, os olhos dela estavam vermelhos, não de choro, mas de cansaço. Cansaço de uma vida que se repetia, de dias que se sucediam iguais, de uma juventude que parecia não lhe pertencer. A mãe comentou algo sobre a lenha ter demorado, mas não insistiu. O pai nem olhou. E os meninos já estavam deitados, cobertos até o nariz, dormindo o sono leve de quem ainda não aprendeu a carregar o mundo nas costas. Marina apagou a lamparina com um sopro curto, deitou-se com o coração apertado e a cabeça cheia de nada. E mesmo com o vento batendo na parede de madeira, ela não sonhou naquela noite, porque às vezes o que mais pesa não é o que se vive, é o que se espera e não vem. Os dias que se seguiram pareceram ainda mais longos do que os anteriores, como se o tempo, de repente, tivesse decidido passar arrastado, espichando as horas com crueldade. O calor voltou a apertar, sem o alívio da chuva, e o céu, sempre limpo demais, deixava o campo esturricado, com a terra se abrindo em fendas finas e a poeira se agarrando à pele, feito segunda pele. O vento minuano, por sua vez, seguia vindo, sem falhar um só entardecer, mas seu sopro parecia agora mais áspero, como se dissesse, sem dizer, que algo havia mudado. Marina mantinha a rotina. Levantava cedo, varria o terreiro, cuidava dos bichos, ajudava na horta, recolhia lenha, buscava água, cumpria cada etapa da lida com a mesma precisão de sempre. Mas por dentro, tudo era outro. A presença do rapaz da moto, embora breve, tinha deixado uma espécie de ruído dentro dela. Uma fresta, um lugar antes vazio que agora doía de um jeito diferente. Não era saudade, porque não havia o que lembrar. Era antecipação, curiosidade e talvez uma fome de existência que até então ela não sabia que tinha. A casa seguia imóvel, como uma fotografia em tom sépia. O pai mal falava, a mãe só resmungava, os irmãos cresciam rápido demais, mas continuavam ausentes do mundo adulto. E Marina, presa naquele limbo entre ser filha e ser mulher, entre obedecer e desejar, começava a se sentir prisioneira de um papel que nunca escolhera. Às vezes, nas pausas da tarde, ela se pegava olhando o horizonte sem saber o que buscava. Via as coxilhas ondulando ao longe, os carneiros pastando como se nada mudasse, o céu limpíssimo como um espelho irônico. E ali, no meio daquele silêncio todo, a cabeça dela fervia. Não era mais a mesma. E essa mudança, mesmo invisível aos outros, era insuportavelmente real para ela. Certa manhã, enquanto limpava a área ao lado do galpão, ouviu o som do motor outra vez. Longe ainda, mas inconfundível. O coração acelerou sem permissão. Tentou disfarçar, continuando a varrer como se não ouvisse, como se não sentisse nada. Mas o corpo inteiro já denunciava. Os dedos apertavam o cabo da vassoura com mais força, os ombros se enrijeciam, os pés hesitavam. Quando o som parou, ela sabia. Ele estava ali, não foi até a frente, ficou onde estava, e foi ele quem veio. Caminhando com passos firmes, mas não apressados. Trazia um boné gasto na mão e uma caixa pequena de papelão. Parou a poucos metros e, com um gesto simples, deixou a caixa sobre um tamborete encostado na parede do galpão. Disse que era um presente do seu Agenor. Um punhado de sementes de abóbora cabotiá e 2 panos de prato com bordado miúdo, desses que a mulher do armazém fazia nas horas vagas. Disse também
que passaria mais tarde para ajudar com a cerca do potreiro do fundo. O mesmo que o pai dela sempre dizia que precisava de reparo, mas nunca achava tempo para arrumar. Ela não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça, olhando direto nos olhos dele por um breve instante. E nesse instante, pareceu que tudo ao redor parou. O som das galinhas, o zumbido das abelhas, até o vento, por um segundo, segurou a respiração. Ele se virou e foi embora, sem cerimônia, sem explicação. Marina permaneceu imóvel por vários minutos. Olhou para a caixa, depois para a estrada, depois para o céu. O que mais a surpreendia não era a visita dele, era a forma como aquilo a fazia se sentir. Como se, de repente, houvesse uma brecha, uma abertura num mundo que até então parecia trancado por dentro. À tarde, como prometido, ele voltou. Trazia ferramentas e alguns metros de arame novo enrolados no bagageiro da moto. O pai dela, surpreso, foi quem o recebeu. Não houve grande conversa, apenas instruções rápidas e objetivas. Marina observava à distância, fingindo estar ocupada com a lavagem de roupa, mas escutava cada palavra, cada pausa. Ele ficou até o sol começar a se esconder atrás das figueiras. Trabalhou em silêncio, suando embaixo da camisa xadrez, as mãos firmes mexendo com o alicate e a chave de boca como quem sabia o que fazia. Não era homem de conversa fácil, nem de gestos vazios, mas seus olhos, de quando em quando, procuravam os dela, como se precisassem confirmar algo que nenhum dos dois ainda tinha coragem de nomear. No fim, quando o pai agradeceu com um aceno curto, ele respondeu com um de nada quase inaudível. Subiu na moto e partiu. O barulho do motor desapareceu junto com os últimos raios de sol. Naquela noite, o vento voltou mais forte. Batia contra as janelas com um assobio insistente, como se quisesse invadir a casa. Marina, deitada na esteira, sentia o corpo exausto e a mente em ebulição. Não conseguia dormir e também não queria. Fechava os olhos e revia cada cena, cada gesto, cada silêncio. Aquela era uma noite em que o mundo parecia estar à beira de alguma coisa. Algo que ainda não tinha nome, mas que se aproximava, como o vento, como ele. A semana seguinte se desenrolou em silêncio, como se todos os sons da casa tivessem sido amortecidos pelo vento constante que atravessava o campo. Até mesmo as galinhas pareciam mais quietas. Marina seguia sua rotina com precisão quase mecânica, mas algo dentro dela começava a mudar de forma. Não era só o pensamento fixo no rapaz da moto, nem a lembrança das pequenas gentilezas deixadas sem alarde. Era outra coisa. Um desconforto, uma percepção que antes não existia, como se seus olhos estivessem começando a enxergar um tipo de injustiça que até então ela aceitava sem questionar. Na tarde de quarta-feira, aconteceu algo que acelerou esse processo. O pai dela, ao voltar da venda, jogou sobre a mesa um envelope grosso, com alguns papéis e um bilhete amassado. Disse apenas que o doutor da cidade tinha mandado. Marina olhou os documentos sem entender muito. Eram folhas timbradas, números, palavras técnicas e uma intimação para comparecer ao centro administrativo da prefeitura. O bilhete, escrito à mão, dizia que ela fora indicada para participar de um curso de capacitação no Instituto Federal da região. Alguém havia mencionado seu nome, alguém de fora, e por algum motivo ela estava sendo convidada. Não era comum. Ninguém na família jamais tinha sido chamado para nada que não envolvesse gado, plantio ou dívida. A mãe resmungou, o pai se calou, e ela ficou ali parada, segurando o papel como se fosse um objeto de outro mundo. Nos dias que seguiram, esse convite virou um tipo de sombra na casa. A mãe implicava com tudo. Dizia que Marina estava com
A cabeça no mundo da lua, que as tarefas estavam mal feitas, que era melhor deixar essas ideias de curso para quem podia pagar o luxo de sonhar. O pai não dizia nada, mas o olhar dele era duro. Não de raiva, mas de medo. Medo de perder o controle, medo do que vinha de fora. E o que vinha de fora, naquele momento, era a moto do rapaz. Ele voltava, dia sim, dia não, sempre com algum motivo. Novo, trazer arame, buscar uma ferramenta, olhar o bebedouro dos carneiros. Aos poucos passou a conversar com o pai, ajudando com os reparos mais pesados, trocando ideias sobre a lavoura. Nunca era invasivo, nunca ficava demais, mas ficava o suficiente para fazer diferença. E Marina percebia essa diferença, sentia-a no ar, no modo como o pai demorava mais a dizer não, no jeito como a mãe calava quando ele aparecia. Foi numa tarde de sexta que tudo explodiu. A família se preparava para uma visita do prefeito, que fazia questão de passar pelas propriedades tradicionais da região antes de lançar sua candidatura à reeleição. Era um teatro, todos sabiam, mas o pai queria a casa limpa, os animais alinhados e a filha calada. Marina, no entanto, resolveu contrariar a ordem silenciosa. Vestiu a blusa nova que tinha ganhado da vizinha, prendeu o cabelo com uma fita azul que guardava há meses e permaneceu na varanda quando a comitiva chegou. Não baixou os olhos, não sorriu. Apenas observou. E foi observada. O prefeito, depois de um breve cumprimento formal, virou-se ao assessor e cochichou algo. O olhar rápido que lançou a Marina denunciava julgamento. Ela era moça de pele queimada de sol, mãos grossas de lida e postura altiva. Não cabia na cartilha de propaganda que ele precisava. Ainda assim, ela ficou ali, imóvel, como se desafiasse com o silêncio a ordem estabelecida. No dia seguinte, o comentário já corria entre os vizinhos, que a filha do Silvério estava querendo aparecer demais, que o rapaz da moto andava frequentando muito aquela casa, que o povo da campanha do prefeito não gostou do que viu. E foi aí que o convite do instituto foi cancelado. Sem justificativa, apenas uma nova carta com uma redação fria dizendo que houve um equívoco na seleção. O pai entregou o papel sem dizer nada. A mãe suspirou fundo e Marina sentiu pela primeira vez uma dor que não era física, nem emocional. Era social. Uma dor que nascia do absurdo de se manter no mesmo lugar por imposição, não por escolha. Naquela noite, Marina não comeu. Saiu de casa depois de ajudar a mãe com a louça e caminhou até a cerca do potreiro dos fundos. Ali, entre os mourões tortos e o cheiro de campo seco, ela chorou. Chorou sem som. Chorou com o corpo inteiro. O vento minuano estava especialmente forte naquela noite, quase cruel, cortando o rosto como navalha. Mas ela não recuou. Deixou que o vento a atravessasse, que levasse com ele a raiva, a impotência, a frustração. Ficou ali até o céu apagar, as últimas cores do entardecer. E quando voltou para casa, algo dentro dela já não era mais o mesmo. O fim daquela semana parecia arrastar consigo um peso invisível, como se as horas estivessem grávidas de algo que ainda não havia acontecido, mas que se aproximava. Marina acordava com o sol ainda fraco, o corpo reagindo com lentidão, e os olhos mesmo abertos, demorando a focar no que era real. Havia um cansaço novo nela, não físico, mas profundo, como se sua alma, por dentro, tivesse perdido a elasticidade. Como se qualquer movimento, por mais simples que fosse, exigisse atravessar uma parede de silêncio. O vento minuano continuava vindo, cortando o campo como faca afiada. Ele entrava pelas frestas das janelas, soprava os galhos secos, arrepiava os pelos dos animais,
Mas agora, Marina não o via mais como ameaça. O vento parecia conversar com ela. Às vezes sussurrava, às vezes gritava e sempre, de algum modo, dizia a verdade. Era como se o mundo inteiro fingisse não ver o que estava acontecendo e o vento, só ele, insistisse em não deixar que ela esquecesse. O rapaz da moto não apareceu por 3 dias seguidos. Foi a primeira ausência prolongada desde que surgira. E essa ausência doía. Não pelo que ele representava, mas pelo que tinha se tornado. A única coisa viva que parecia vir de fora, de um mundo diferente, de um tempo que ainda não chegou. Quando ele finalmente voltou, foi num fim de tarde empoeirado, com o céu alaranjado feito ferrugem e um cheiro de lenha no ar. Estacionou devagar. Trazia no rosto a mesma expressão contida de sempre, mas os olhos estavam mais escuros, mais cheios. Ele não foi até o galpão, nem procurou conversa com o pai, apenas parou a moto e ficou ali, olhando para a varanda, como se aguardasse um gesto que não viria. Marina, por sua vez, também não se moveu. Ficou sentada na escada de pedra, o rosto meio escondido pela sombra, mas os olhos fixos nele. E nesse olhar mudo, algo foi dito, algo foi compreendido. O tempo parou, não como nas novelas, mas como na vida real, quando ninguém sabe o que fazer e então ninguém faz nada. Naquela noite, Marina não dormiu. Revirou-se no catre, escutando o barulho do vento e o ranger do telhado. Pensava em tudo e em nada. Pensava nele, pensava em si. Pensava na cerca que o pai e ele tinham consertado juntos. Aquela linha invisível entre o que é permitido e o que não é. Entre o que se deseja e o que se pode. Nos dias que se seguiram, algo mudou no pai dela. Ele começou a desconfiar. Não do rapaz, mas da própria filha. Era como se o silêncio dela tivesse deixado de ser obediência e começado a parecer escolha. E isso, para ele, era imperdoável. Um tipo de desafio que não se gritava, mas que se tornava evidente no jeito de andar, de olhar, de não pedir permissão. O clima na casa ficou tenso. A mãe, como sempre, evitava se envolver, fazia questão de não ver. Mas o pai observava, reclamava de pequenas coisas, fazia perguntas sem esperar resposta, aumentava o tom sem motivo. Era como se precisasse reafirmar sua autoridade num terreno que ele mesmo sentia escapar por entre os dedos. Foi numa manhã de sábado que tudo se intensificou. Marina estava cuidando da horta, sozinha, quando o pai se aproximou. Não disse nada. Apenas ficou ali, parado, com as mãos nas costas, olhando para ela como quem avalia uma plantação. E depois de longos segundos disse, com a voz baixa, porém firme, que era bom ela parar de sonhar com o que não tem chão. A frase ficou no ar como pedra jogada num lago. Ela não respondeu. Apenas continuou arrancando as ervas, daninhas, mas as mãos tremiam. Na tarde daquele mesmo dia, o rapaz voltou. Pela primeira vez, foi recebido com frieza pelo pai. Não houve cumprimento nem menção de tarefa. Ele percebeu, e por respeito, não insistiu. Mas antes de ir embora, deixou com Marina um pequeno pacote enrolado em pano cru. Era um livro. Antigo, de capa gasta. Um romance regionalista que falava de uma moça presa entre o campo e a cidade, entre o dever e o desejo. Um reflexo. Marina escondeu o livro debaixo do colchão. Não podia deixar que ninguém visse. Mas naquela noite, leu quase até o amanhecer, com a lanterna velha tremendo nas mãos. A cada página, reconhecia pedaços de si. E com cada parágrafo, crescia nela a certeza de que seu mundo estava ficando pequeno demais. O pai, desconfiado, começou a sair mais cedo e voltar mais tarde. Às vezes inventava tarefas no campo, às vezes sumia sem dar explicação. A mãe dizia que era coisa de homem. Mas Marina sabia que ele estava vigiando. O medo dele não era só do rapaz. Era do que ela podia se tornar.
de uma mulher que escolhe, de uma filha que responde, de alguém que no fundo quer existir para além da cerca. No domingo seguinte, tudo explodiu de vez. O pai encontrou o livro, rasgou as páginas, disse que aquele tipo de leitura estragava a cabeça da gente do campo. Jogou os restos no fogão a lenha com olhos de fúria contida. Marina assistiu em silêncio. Não chorou, não implorou. Apenas olhou para as cinzas e soube. Soube que dali em diante nada seria como antes. Depois que as páginas do livro viraram cinza no fogão a lenha, o tempo pareceu estagnar naquela casa. Como se a destruição silenciosa daquele objeto frágil tivesse estilhaçado algo que não podia mais ser colado. O pai voltava a cada dia, com o mesmo olhar opaco, rígido, como quem tem medo do que não pode nomear. A mãe, ainda mais calada, se encolhia diante de qualquer tentativa da filha de respirar diferente. E Marina, mesmo sem dizer nada, já não cabia mais dentro das paredes daquela casa. Ela começou a sair sozinha. Dizia que ia buscar lenha, cuidar da plantação do fundo, visitar a vizinha, mas era mentira. Ia caminhar, não para fugir, ainda não, mas para pensar, para sentir, para escutar o barulho do campo e o assobio do vento entre as cercas retorcidas. O vento minuano a acompanhava como uma presença constante, como um espírito antigo que já vira gerações inteiras se curvarem ao mesmo tipo de silêncio. Às vezes, ela sentia que ele sussurrava o que ninguém mais ousava dizer. Foi num desses dias que encontrou o rapaz novamente. Estava parado à beira da estrada de terra, encostado na moto, como se soubesse que ela passaria ali. Não se aproximou, apenas esperou. E quando ela o viu, sentiu o peito apertar. Havia entre eles um tipo de ligação que dispensava palavras. Mas ainda assim, ela desviou. Não por vergonha, mas por medo de ser vista. Sabia que qualquer passo, fora da linha traçada pelo pai, seria um motivo a mais para perder o pouco que ainda tinha de liberdade. A casa começou a sufocá-la. Não havia mais canto que a acolhesse. O quarto virou cela. A cozinha, trincheira. A varanda, mirante de um mundo inalcançável. E o pai passou a vigiá-la como se ela fosse um animal prestes a fugir. Trancava os galpões, conferia o portão, mudava as ferramentas de lugar. Começou a rondar à noite, fingindo insônia, mas com os olhos atentos ao menor ruído. A tensão virou matéria, um peso que cobria tudo, até que veio a noite da tempestade. O céu se fechou no fim da tarde, o ar ficou denso, carregado, e o vento, que há dias soprava como lamento, mudou de tom. Soprou mais forte, mais cortante, como se estivesse avisando que algo estava por vir. E veio. Um trovão rasgou o céu, seguido de chuva grossa, inclinada, que lavou o campo como um castigo. A casa tremeu, as janelas bateram, e no meio daquela barulheira, Marina ouviu o pai trancar a porta da frente. Não era hábito, nunca fora necessário, mas naquela noite ele virou a chave com firmeza e escondeu no bolso. Como quem sabe que está prestes a perder o controle e decide segurá-lo com as mãos, nem que seja à força. Marina desceu as escadas devagar, os pés descalços na madeira fria, e encontrou o pai sentado à mesa, o olhar fixo em nada. A mãe lavava a louça sem olhar para trás. Ninguém disse uma palavra. O som da chuva era tudo o que preenchia o ambiente. Ela tentou manter a calma, pegou um copo, encheu de água. E foi então que o pai disse, sem levantar os olhos, que as portas agora ficariam trancadas até segunda ordem, que era pelo bem dela, que havia coisas demais rondando aquela casa. Ela não respondeu, apenas subiu de novo. Mas quando deitou, não conseguiu fechar os olhos. A chuva apertava. O vento assobiava mais alto. E o medo, aquele medo de não ser dona nem do próprio corpo, crescia dentro do peito como bicho solto. Na madrugada, o trovão cessou.
A chuva virou garoa e o vento minuano voltou ao seu tom mais baixo, como se dissesse que agora era ela quem precisava se mover. Marina levantou devagar, tentou a porta, trancada. Olhou a janela, gradeada. O pai tinha se antecipado. O mundo dela agora era um quadrado de madeira e silêncio. Na manhã seguinte, não tomou café. Não disse bom dia, não saiu para a lida. Ficou sentada, as mãos sobre o colo, o olhar perdido. O pai, irritado, tentou forçá-la a reagir. Deu ordens, levantou a voz. Disse que ela estava sendo ingrata, que não sabia o que era melhor para si. A mãe tentou intervir, mas foi ignorada. Marina continuava imóvel. Foi quando ele gritou, alto. Pela primeira vez em anos o pai gritou, e foi nesse grito que a casa inteira tremeu de verdade. Não por causa do volume, mas porque naquele grito havia desespero, havia medo, havia a certeza de que ele estava perdendo. Naquela noite, Marina escreveu. Pegou um papel velho, uma caneta escondida e escreveu. Não para o pai, nem para a mãe, mas para si mesma. Escreveu o que sentia, o que pensava, o que não podia dizer em voz alta, e guardou o papel dentro do travesseiro como quem planta uma semente que um dia vai germinar. O vento voltou a soprar com força, como se lesse cada palavra do que ela havia escrito. E ela, de olhos fechados, soube que não estava mais sozinha. Depois daquela madrugada em que escreveu escondida, Marina passou a existir por dentro. Já não se defendia com palavras, nem reagia aos comandos secos do pai. Tampouco pedia consolo à mãe. Havia se recolhido para um território onde ninguém mais alcançava. E lá dentro, algo amadurecia em silêncio. Era como se cada humilhação, cada porta trancada, cada grito que cortava o ar, servisse de adubo para uma força nova que crescia em raízes. Durante o dia, fingia. Seguia as ordens do pai com o corpo, mas não com a alma. Limpava, plantava, cozinhava, tudo com os mesmos gestos automáticos, mas os olhos já estavam longe dali. Olhavam para o campo além da cerca, para o Uruguai logo ali na linha do horizonte, para um mundo onde as janelas não fossem grades e onde o vento não trouxesse só ameaça, mas liberdade. O pai, inquieto, percebia o silêncio dela com mais temor do que notaria um grito. Já não era só vigilância, era desconfiança, era medo daquilo que ele não conseguia mais controlar. Trancava a casa até mesmo de dia. Escondia as chaves, remexia nos pertences da filha quando ela não estava. Vigiava até os olhos dela, como quem vigia um animal selvagem prestes a escapar por uma fresta. E escaparia. Ele sabia. Certa tarde, ao ouvir passos no porão, Marina desceu sem fazer barulho e encontrou o pai mexendo nos seus cadernos velhos, nas roupas, revirando até os bolsos costurados dos casacos, como quem procura um mapa, uma pista, qualquer coisa que confirmasse a suspeita que crescia dentro dele. Ela não reagiu, não disse nada. Apenas subiu, como quem já não espera mais justiça, apenas o momento certo de partir. O vento naquela semana soprou sem parar. Dias inteiros de rajadas secas, cortantes, como se o campo respirasse inquieto. As folhas secas dançavam em redemoinhos, constantes, e as janelas batiam como se algo pedisse para entrar ou para sair. Naquelas noites, Marina não dormia. Ficava sentada perto da fresta da janela do quarto, olhando o céu limpo e ouvindo o vento sussurrar segredos. Ali, tomou sua decisão. Não haveria mais retorno. Era questão de tempo. Já não pensava se tinha ou não coragem. Sabia que não sobreviveria se ficasse. A prisão tinha mudado de forma. Já não eram os cadeados, nem os muros. Era o que a casa representava. Era o silêncio da mãe, o medo do pai, o peso das gerações anteriores cobrando obediência. E era também o vazio de um futuro que não existia ali dentro. Começou a fazer pequenos preparos. Escondeu o caderno onde escrevia dentro do forro da mochila.
separou um casaco mais grosso e enfiou algumas moedas que havia guardado ao longo dos anos no fundo de uma bota velha. Escreveu uma frase curta numa folha solta e guardou no bolso do casaco. Se eu morrer no caminho, ao menos morro tentando. Aquilo não era drama. Era um pacto com ela mesma. Na penúltima noite quase foi pega. Tentou sair para buscar água no galpão e encontrou o pai no escuro, de pé, parado na porta como se soubesse. O susto foi mútuo. Ela inventou uma desculpa qualquer. Ele não respondeu. Só acendeu o lampião, passou por ela sem olhar e voltou a trancar a porta com mais força do que nunca. Na manhã seguinte, tudo seguia igual por fora, mas algo havia mudado por dentro. O pai estava mais calado do que o habitual. A mãe, pálida. Os olhos dela pediam para a filha não ir, mesmo sem saber se ela iria. E Marina? Marina era uma rocha em silêncio. Naquela noite, ela não conseguiu fechar os olhos. O vento minuano soprava forte, mas dessa vez não havia ameaça. Havia um tipo de empurrão, como se dissesse, agora. O tempo é agora. Levantou, vestiu o casaco, pegou a mochila com os poucos objetos escondidos e foi até a janela. Sabia que a porta estava trancada. Sabia que o pai acordava fácil. Mas sabia também que aquela era a última chance antes que a alma murchasse de vez. A janela do quarto dava para o quintal. A tranca estava velha. Forçou devagar, sentiu o barulho da madeira estalando. Esperou. Nada. Forçou mais um pouco. O trinco cedeu. Escorregou por entre as ripas e caiu com os pés na terra molhada. O vento soprou mais forte. E ela correu. Não havia lua. Sol escuro. O campo e o frio. E o som do coração pulsando junto com o som da liberdade. Atrás dela, a casa dormia. O pai, talvez por um descuido do destino, não acordou. A mãe, talvez por amor, não impediu. E o vento, aquele velho conhecido que desde sempre soprava os segredos do mundo, foi com ela, assobiando pelos pastos, empurrando cada passo como se dissesse, segue, só segue. Ela correu até não sentir mais os pés no chão. Correu até o frio se tornar calor, até o medo virar impulso. Correu até o vento cansar de empurrar, e quando finalmente parou, o mundo estava quieto demais. Não sabia onde estava, apenas que não estava mais lá. E isso bastava. O campo se abria à sua frente como um mar sem ondas, apenas varrido pela garoa fina que havia começado a cair. O minuano soprava mais suave, como se agora apenas acompanhasse seus passos em silêncio. O horizonte era o mesmo de sempre, mas visto de fora da cerca, ganhava outro peso. Não era mais barreira, era estrada. Caminhou durante a noite inteira, não se lembrava de quantas vezes caiu, quantas vezes pensou em voltar, quantas vezes se perguntou se sobreviveria, mas seguia, guiada pelo instinto, pela lembrança de uma cidade que ouvira falar em conversas cruzadas, pela vontade de se encontrar num lugar onde pudesse, enfim, existir. O céu clareava quando viu os primeiros sinais de gente. Uma cerca viva, uma estrada de chão batido, um cachorro solto que a ignorou com tédio. A cidade era pequena, nada muito diferente do que conhecia. Talvez por isso não causasse estranhamento. Talvez por isso não parecesse exatamente uma chegada, mas uma pausa. A Alegrete ficava mais ao norte. Mas ali, na zona rural de Livramento, ela encontraria uma vila pequena, com algumas casas de madeira. Uma venda com cheiro de erva mate e pão quente, e um campo aberto onde o horizonte não tinha dono. Marina parou, em frente a uma construção antiga, de janelas descascadas. Era a escola desativada do distrito, transformada em espaço comunitário. Não havia ninguém, apenas bancos velhos, uma lousa gasta e um silêncio acolhedor. Sentou-se ali. Pela primeira vez em muito tempo, não era vigiada. Ninguém a esperava, ninguém a mandava, ninguém a temia.
passou o dia ali, esperando não se sabe o quê. Talvez coragem, talvez alguém, talvez apenas o tempo de entender que estava viva. Ao anoitecer, uma senhora apareceu, rosto curtido, cabelo preso num coque simples, expressão de quem já tinha visto muitas fugas e muitos retornos. Não perguntou nada. Apenas deixou um pão sobre o banco e seguiu seu caminho. Marina não agradeceu com palavras, apenas com um olhar que dizia tudo. E pela primeira vez em dias, chorou. Nos dias seguintes, foi ficando. Dormia sob a antiga varanda da escola. Se cobria com o casaco grosso e ouvia o vento passar entre as frestas da madeira. Era como se o minuano lhe fizesse companhia, não mais como aviso, mas como lembrança de que estava, enfim, em trânsito. Às vezes sonhava com a casa antiga, o grito do pai, o olhar da mãe, o trinco da janela cedendo, mas acordava com a brisa leve e o cheiro de mato molhado. E isso bastava para seguir. Não pediu ajuda, mas a ajuda veio. A senhora do pão apareceu de novo. Depois veio com um cobertor. Depois, com um convite. Podia ajudar na horta da escola em troca de um lugar seco para dormir. Marina aceitou. Não por necessidade, mas por dignidade. Pela primeira vez, alguém oferecia sem cobrar. Pela primeira vez, podia escolher. Aos poucos, foi se misturando à rotina daquela vila esquecida. Plantava couve, limpava folhas, ajudava. Com crianças que vinham ali para aulas de reforço dadas por voluntários. Não dizia muito sobre si, apenas que se chamava Marina e que tinha vindo do sul, de mais perto da fronteira, onde o vento fala grosso e as casas trancam mais as almas do que as portas. As pessoas não perguntavam muito. Isso era uma forma de respeito. Aos poucos, passou a ser reconhecida não pela história que trazia, mas pelo que fazia. Um senhor que vendia lenha lhe ofereceu trabalho. Uma moça que cuidava da biblioteca sugeriu que ela lesse algo. E Marina, desconfiada, pegou um livro fino, leu uma página e descobriu que gostava de palavras. Começou a escrever de novo. Em cadernos que ganhava, em folhas soltas, escrevia sobre o vento, sobre o campo, sobre o silêncio. Não falava do pai, nem da mãe. Falava de raízes e partidas, de gente que planta sem saber se vai colher, de lugares que abraçam devagar. E disso foi fazendo uma nova casa. Não de paredes, mas de ideias. A liberdade não chegou como um grito. Veio como esse processo lento de pertencimento, como a forma com que o corpo se acostuma com a água fria até conseguir mergulhar. Marina ainda dormia com medo de barulhos bruscos, ainda se encolhia quando alguém batia uma porta. Mas já ria, já plantava, já existia. E isso, depois de tudo, era um milagre. O vento, que antes soava como ameaça, agora era só vento. Frio, às vezes, forte às vezes, mas nunca mais prisão. Quando soprava forte, ela o ouvia com atenção, como quem ouve um velho amigo lembrando: "Você já passou por coisa pior", e sorria. Passaram-se meses. O tempo naquela vila parecia seguir outro ritmo. As estações mudavam devagar, como se a natureza compreendesse que ali as pessoas precisavam de tempo para se refazer. Marina já não contava os dias, nem os passos, nem as ausências. Ela agora media o tempo em sementes plantadas, páginas escritas e silêncios que deixavam de doer. Não falava muito do que vivera, e ninguém exigia isso dela. Mas às vezes, quando o vento soprava forte e a noite vinha mais cedo, ela escrevia. Escrevia como quem costura a própria pele de novo. Como quem entende, enfim, que o que não se diz também forma uma narrativa, a mais verdadeira delas. Sua escrita já não era um esconderijo, como fora um dia. Agora era um espelho, um lugar onde se via sem medo, um lugar onde nomeava o que antes lhe negavam: coragem, desejo, futuro.
As palavras deixavam de ser gritos silenciosos para virarem pontes entre o que ela foi e o que, devagarinho, aprendia a ser. Foi numa dessas tardes cinzentas, em que o minuano soprava cortante, que uma professora da cidade apareceu na vila. Era parte de um projeto itinerante que promovia encontros de leitura e escrita nas comunidades rurais. Sentou-se ao lado de Marina, ouviu trechos de seus cadernos e pediu permissão para levar alguns com ela. Disse que queria mostrá-los numa reunião do projeto. Disse que havia ali, naquelas páginas, mais do que histórias. Havia verdade. Marina não soube o que responder. Apenas assentiu com um gesto leve. Pela primeira vez, alguém queria escutar não o que ela tinha vivido, mas o que ela tinha a dizer. Não porque se compadeciam de sua dor, mas porque reconheciam sua voz. E isso a fez sentir inteira. Algum tempo depois foi convidada para ir até a cidade. Não para ser julgada nem resgatada, mas para contar o que havia aprendido sobre o silêncio, o medo, o recomeço. Hesitou, teve medo, pensou em recusar, mas foi. E diante de uma sala com meia dúzia de pessoas simples, com olhos atentos e corações abertos, ela leu. Leu sobre o vento, sobre a cerca, sobre a fuga e sobre o primeiro pão deixado sem perguntas. Alguns choraram, outros apenas ficaram quietos, mas todos a ouviram. E naquele instante, Marina entendeu. Sua história, antes escrita para não enlouquecer, agora servia para lembrar a outros que há caminhos, que há saídas, que há chance e que mesmo quando tudo parece trancado, o vento pode encontrar uma fresta. Ela voltou para a vila no dia seguinte, não com a sensação de missão cumprida, mas com a consciência de que havia atravessado algo maior do que a cerca do pai. Havia atravessado a si mesma. E o que encontrou do outro lado não. Foi um novo destino, mas um novo modo de caminhar. Passou a ajudar a professora local com os encontros de leitura. Incentivava meninas caladas a escreverem o que sentiam, a nomearem seus medos, a desenharem suas coragens. Algumas riam, outras resistiam, mas aos poucos todas escutavam. E isso já era começo. A casa onde morava agora era modesta, de madeira, antiga, com um fogão a lenha e um quintal cheio de ervas. Ganhara de uma senhora que se mudara para a cidade. Pagava um valor simbólico, mas cuidava como se fosse sua. Pela primeira vez, podia trancar a porta por dentro. Não para se proteger de alguém, mas para se proteger da ideia de que nunca teria um lugar só seu. E quando o vento soprava mais forte, como naquele último outono, ela sorria. Não mais. De dor, mas de reconhecimento. O minuano ainda cortava a pele, mas agora aquecia por dentro. Era como se dissesse: você chegou até aqui, e daqui é você quem decide para onde ir. Marina agora era muitas. Era a menina que fugiu pela janela. Era a mulher que aprendeu a plantar o próprio alimento. Era a voz que outros escutavam, em silêncio. E era, acima de tudo, uma prova de que há vida depois da violência. Uma vida que não precisa ser grandiosa, nem heróica, nem perfeita. Apenas digna. Apenas livre. Se perguntassem o que mudou, ela talvez dissesse: nada. O mundo ainda tem cercas, ainda tem pais que gritam, ainda tem janelas trancadas por dentro. Mas se perguntassem quem mudou, ela saberia responder. Com firmeza, com paz. Porque o silêncio que antes aferia, agora era escolha. A palavra que antes escondia, agora era lanterna. E o vento que antes assustava, agora era companhia. E talvez, no fim das contas, seja isso o que significa sobreviver. Continuar andando, mesmo que a estrada ainda traga frio. Continuar plantando, mesmo sem saber se vai colher. Continuar contando histórias, mesmo que a própria ainda doa. E acreditar que em algum lugar entre a raiz e o céu, o vento leve de um recomeço sempre saberá onde pousar. Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários de onde você está ouvindo.
Escreva também o que você achou da história e se de alguma maneira se conectou com ela. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda demais a levar essas histórias para mais pessoas. Obrigado por estar com a gente até o fim e até a próxima história.